Deus, o irmão Eduardo. Amém. Esse hangout, essa videoconferência é para a gente falar, comentar, é um bate-papo sobre o tópico de ensinamento da Congregação Cristã no Brasil de 1961. Né? Tem aí aproximadamente 63 anos, né? Esse tópico, um tópico bem antigo, né? Antes de eu ler o tópico e depois a gente conversar sobre eles, alguém quer falar alguma coisa? O irmão Fábio, o irmão Eduardo? Não, tranquilo, pode começar. Ok. O irmão Eduardo, quando o irmão quiser, como o irmão tá sem o microfone, o irmão pode escrevendo do lado aí e a gente vai, e eu vou lendo aqui e vou fazendo a sua fala. Tá tudo bem? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui uma tela para eu poder ler o tópico. O tópico diz assim: tópico de ensinamento da reunião geral anual de 1961. E esse tópico ele está dizendo assim: o Senhor nos guiou que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parente nem amigos, todos somos iguais, e quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Mais uma vez falo aqui, tópicos, assembleias de 28 a 31 de março, de 1º de abril de 1961. Esse tópico, irmãos, só um minutinho, irmão, tem alguém me chamando aqui? Eu vou passar o link para ele, é o irmão Jair, passando o link para ele poder entrar. Esse tópico, irmão, foi feito em 1961. Esse tópico, a congregação se declarou de forma oficial, através de reuniões com os anciões, que a congregação não aceita nenhuma outra igreja, nenhum outro membro de qualquer igreja como irmãos na fé. Né? Ali, pelo que a gente entende, ela se declarou, né, a única e exclusiva. Olha, quem quer ser nosso irmão, venha participar da nossa igreja e se batizar. Porque se não for batizado na nossa igreja, não é nosso irmão. Eu acho isso um pouco sério, irmão. Né? Sério por 2 motivos. O primeiro, me assusta um pouco a falta de conhecimento bíblico para poder criar um tópico desse. O segundo ponto é o efeito que isso veio causando há 63 anos. Há 63 anos. Eu estava conversando esses dias no meu Face com um irmão bem crente e bem, como eu posso dizer, eu vou até usar uma palavra assim, bem devoto à congregação cristã no Brasil. E esse irmão, ele disse que ele considera qualquer membro de qualquer outra igreja como a iníquo, né? Pessoas más, pessoas que não servem a Deus. Mas o que eu notei naquele irmão é que ele é sincero. Ele foi corajoso por mostrar o seu nome, por debater com um punhado de irmãos que entrou debatendo com ele e falando para ele que não era daquele jeito, mas ele ficou defendendo fielmente a posição dele, de que igreja mesmo é a congregação cristã do Brasil. Aliás, a graça. Em alguns momentos ele usou a palavra assim, que a receber é a pura revelação da graça de Deus. Irmão, a graça, a pura revelação da graça de Deus é Jesus Cristo. Ele é a graça que Deus nos revelou. Ele é a graça que Deus nos trouxe, irmão. O agravante disso é que talvez eles criam uma determinada igreja ou uma denominação como se fosse um outro Messias, um outro Salvador. E quais são o prejuízo disso? O prejuízo disso, irmão, é que muita gente recebe isso de coração puro e aberto e acredita no fundo da sua alma que a congregação é o único caminho, é a única verdade, ela é a vida, ela é a salvação. E aí eles se devotam. Ali, irmão, esse ensinamento que a gente acabou de ler, ele dividiu muitas famílias, causou muitos prejuízos, irmão.
alguém em alguma família que tem um membro da congregação e um membro da Assembleia de Deus ou de qualquer outra, eles se olham com um olhar de, como é que pode dizer, de adversário, fora a arrogância que isso cria. O membro se jacta, ou seja, eu sou melhor, né? E isso vem causando muitos males. Eu não estou falando do que a gente acha, irmão. Não é só o que eu acho, porque lógico, analisando você já prevê o estrago que vai ocorrer. Mas eu visitei algumas casas, irmãos. Eu estive em algumas casas. Teve um irmão que ele e a família dele, ele é porteiro, 33 anos na congregação, e a filha dele veio adiantar o casamento e por isso os irmãos tiraram a liberdade dela, né? E disseram, chegaram a dizer para ela que ela não ia se salvar mais. A menina entrou em desespero. Você ouviu uma mocinha de 17 anos ouvir isso de anciões, que ela considerava os guias? Ó, você não tem mais salvação, filha. Você pecou de morte. Então a menina ficou uma semana com um véu na cabeça, sem tomar banho, quase surtou. Quase surtou, irmão. Passou mal. E os pais que eram da porta, continuou indo lá, congregando, com a filha sofrendo em casa, mas continuou indo. E são pessoas humildes, irmão, pobrezinhas. E continuou indo congregar. Só que começaram a dar um gelo nele. Por causa da filha. Ó, não tem nada a ver, né, com ele, né? Por causa da filha. E já começaram a não ter mais aquele fervor na amizade. E ele adoeceu do ombro, que inclusive se aposentou por causa do ombro. Olha para você ver como a enfermidade era grave. Atacou o ombro e coluna. E ele passou, irmão, meses pedindo para o cooperador dele ir na casa dele orar com ele, para ver se Deus libertava. Que ele estava até com dificuldade para poder ir na porta, atender a porta. E o cooperador não foi, irmão. De repente, na rua, uma família da Assembleia de Deus que já tinha acolhido a filha dele, eles já foram lá, acolheram a filha dele, inclusive até hoje estão congregando lá, e isso já fazem 13 anos. O casalzinho casou, tá firme, a filhinha deles super feliz e firme na igreja também. Aí essa família da Assembleia de Deus viu o sofrimento desse nosso irmão e foi lá na casa dele para fazer uma oração. Sabe o que aconteceu? Tirar a liberdade do casal porque recebeu os irmãos da Assembleia. Só porque orou, irmão, com eles. Olha que tamanha ignorância. Só que esses irmãos da porta, com o fermento no coração, o fermento, irmão, que a Bíblia fala, é doutrina dos homens. Jesus chamou a doutrina dos fariseus de fermento. Olha, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Porque um pouquinho só de fermento pode levedar toda a massa. Ou seja, uma doutrina só errada pode fazer você perder a alma. Isso foi Jesus quem falou, irmão. Aí o irmão, com aquele fermento, ainda continuou congregando lá, irmão, por mais 5 anos ali, naquela luta. 5 anos ali. Até que chegou a hora que ele não aguentou mais a perseguição, a aprovação, saiu e está hoje na Assembleia de Deus. Agora, veja que ponto chega. Que situação, meu irmão. Só porque recebeu alguém, só porque oraram, irmão, oraram. Irmão, eles não entraram no boteco, eles não estavam vendendo droga, eles não estavam arrumando briga na rua, eles estavam dentro de casa e receberam crentes que foram falar de Deus, que foram orar, que foram consolar o coração deles. Hoje essa família, quando eu entrei lá, eu tive dificuldade, irmão, porque eles não querem nem ver pintar de ouro um crente da congregação. Por quê? Estão traumatizados, com toda razão. Eles estão traumatizados. Esse irmão, o velhinho, ele contou que na rua dele tem um porteiro da congregação, aquele bem beato, aquele com aquelas caras fechadas. Quando ele passa, esse homem cospe no chão de desprezo. Agora, me diz, irmão, se um ensinamento desse causa todo esse estrago, vem de Deus? Isso é coisa de Deus, irmão. Dizer para os homens repudiar
qualquer outro tipo de crente, de qualquer igreja, só porque não pertence à minha? Pelo amor de Deus, né? E isso foi em 61, e até o dia de hoje está valendo esse ensinamento, está sobre vigor, está acontecendo ele, e ninguém faz nada. Isso veio à tona de novo quando eu estava conversando com esse irmão no Facebook. Ele começou a falar tanta coisa, irmão, que eu não acreditei. Mas a gente vê, coitado, ele não tem culpa, irmão. Ele aprendeu, Deus vai pedir conta de quem ensina. Mas tem aqueles que ensinam que não sabem. Ele não sabe o certo, mas tem aqueles que sabem e tem medo de mudar, tem medo de mexer. Aí fica enfiando essa doutrina no povo. Aí fica um povo que não se comunica com ninguém, um povo arrogante, né? Um povo que, no caso eu vou dar um exemplo, eu tenho um vizinho aqui na minha rua, que seja da congregação, que anda de cara fechada, marrudo, não cumprimenta ninguém, não dá bom dia para ninguém, né? Porque muitos ficam assim, irmão. Quando eu precisar de uma igreja, será que eu vou querer procurar a igreja desse camarada? E eu não, falei, eu vou ficar igual ele? Você vai lá, eu não vou não. Fica um camarada amargo, fechado, aquele crente ranzinza, mandão, não dá. Não dá. Então, são todos esses efeitos que causa, sabe? E isso deveria ser revisto, irmão. Eu acredito que nunca vai ser revisto isso aí. Nunca, porque senão ela deixa de ser a congregação. Porque hoje, infelizmente, a fé de 90% da membresia da congregação, 90% deles, irmão, está depositado mais a força na congregação do que em Deus. Ou seja, eles confiam mais na comunidade deles do que propriamente da palavra. Aí vem, irmão, desse erro, quando você vem puxando, sai um punhado. Vem vindo um punhado. Um negócio que, no caso, que se alastrou, que nem esse irmão, eu conversando com ele no Face, ele diz que a palavra verdadeira é a que vem da congregação. As outras é pão amanhecido, nas outras são falsos profetas. Começou a falar, irmão, descendo pau nas outras igrejas. Aí eu fiz uma alegoria para eles. Olha, irmão, foi coisa de Deus. Eu falei assim para eles, olha, filho, eu vou te falar uma coisa. Vê se isso é bom. Suponhamos que eu tenho um vizinho que ele não me conhece direito, nunca entrou na minha casa. Quando ele falou, aliás, irmão, quando eu fiz essa alegoria, foi quando entrou o assunto, assim, que todas as igrejas têm problema. Todas têm problema. Não tem nenhuma perfeita. Eu falei, positivo, eu concordo. Só que tem igrejas que o problema é interno. Fica lá dentro. Fere só a membresia. Agora, tem igreja que tem problema com as outras igrejas. Tem aquele que fica atacando pedra na outra igreja. Falando do mal da outra igreja. Esse problema aí é muito mais sério do que as outras. Eu posso ter um problema na minha casa, só meu. Aí eu posso ser o problema do vizinho. Né? Aí o que acontece? Aí eu fiz uma alegoria para ele. Eu falei mais ou menos assim. Né? Irmão, para poder explicar isso aí. Suponhamos que eu tenho um vizinho. Eu tenho um vizinho lá e ele não me conhece direito. Nunca entrou na minha casa. De repente ele começa a falar para todo mundo que eu sou falso, mentiroso, enganador e que dou pão amanhecido para os meus filhos. Tem como? O problema dele se tornou meu. Meu problema. Ele tem que parar de fazer isso. Ele não me conhece. Como é que eu dou pão amanhecido para os meus filhos? Ele nunca veio na minha casa. Ele nunca entrou. Porque os membros da congregação não visitam as outras igrejas. E como é que eles falam mal das outras igrejas? Por que eu estou querendo dizer isso, irmão? Se fosse pão ruim, o povo lá espiritualmente não estavam bem, não estavam fortes, não eram crentes de testemunho, não eram crentes que agradam a Deus, que honram a palavra de Deus. Então jamais, irmão, ninguém deve falar da igreja de ninguém, apontar o dedo para ninguém. Eu posso
segundo a Bíblia, criticar ministério, eu posso fazer minha crítica à posição ministerial. Agora, a igreja, ao povo, jamais, irmão. O povo é lavado no sangue do Cordeiro. Ai daqueles que põem a mão. Como eu estou falando desse irmão. Ele erra, mas eu falo do fundo da minha alma. Eu tenho dó dele. Eu sei que ele não tem culpa. Ele aprendeu dessa forma. Né? Veio passando os anos e aquilo só vai aumentando dentro dele, aumentando, e ele passa a vida ouvindo ali, aqui é a graça, aqui é a graça. Deus me chamou nessa graça maravilhosa, que quer dizer a congregação. Deus me chamou nessa graça, aqui é a graça, aqui é a graça. Aí vai indo, irmão, isso não sai mais do coração dele. Não sai. A esperança é a mocidade que está vindo agora. Da agora para frente, com acesso à internet, com acesso, a gente está conseguindo alcançar mais gente. Estão tentando tirar esse fermento deles, irmão. É um fermento. Ninguém quer tirar ninguém de igreja nenhuma. A gente só quer ter comunhão com todos. Eu falo isso porque eu sou conhecedor da causa. Eu sou criado dentro da congregação. Filhos de filhos de filhos de filhos de membros da congregação. Deus chamou primeiro minha tataravó, batizada pelo primeiro ancião que teve no Brasil, o irmão Luiz Pedroso. Depois minha bisavó, bisavô, vó, avô, pai, mãe, e eu nunca conheci o terreno. Então eu sei, irmão, eu sei o que eu estou falando. Eu conheço o comportamento deles, o modo deles, o jeito com que eles olham as pessoas das outras igrejas. Não importa se o camarada é crente, tem testemunho. Se não está na congregação, ele está com o pé no inferno. Aí não vai, né? Fica difícil, né, irmão? Né? Mas quem sabe, irmão, a gente tem uma esperança de no futuro, pelo menos amenizar isso um pouco. Irmão Fábio, faça um comentário também, irmão Fábio. Irmão, eu creio que o irmão deve ter passado por alguma coisa assim, ou visto algo, ou ouvido algo, porque isso aí é padrão em todas. Então eu tenho certeza que o irmão tem alguma coisa para comentar também. Oi, irmão Josafá. Eu vivi isso. O som tá bom? Tá ótimo. Pode continuar falando. Eu vivi isso. A minha família toda é da congregação. Eu frequentei lá quase 4 anos. A minha esposa era da Assembleia de Deus. E eles não consideravam a minha esposa como irmã. Falavam que era no máximo uma prima. Mas irmã não. Tanto é que se a gente saudar com a paz do Senhor, eles a paz do Senhor não, a paz de Deus. Porque o Senhor pode ser qualquer um. E eles sabem que esse Senhor está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Não é isso, verdade. Teve uma vez que ela foi comigo, a gente assistiu um culto na congregação, e uma irmã lá, grande amiga da minha mãe, perguntou: se o irmão permanecer aqui, batizar aqui, você vai batizar também? Aí minha esposa falou: olha, irmã, eu sei em qual Deus eu tenho crido. Eu não tenho que batizar de novo não, porque eu já sou batizada. Aí ela falou: não, mas você sabe que a esposa tem que seguir o marido. Ela falou: não, é feita a vontade de Deus. E se eu creio nesse Deus e fui batizado acreditando nele, por que eu tenho que batizar de novo? Aí ela começou: desculpa, porque eu falei isso e aquilo. Aí a minha esposa ainda ficou com raiva, pegou e falou assim: vamos embora. Eu falei: vamos. Porque o que me fez sair da congregação foi justamente isso. Para eles, só existe a congregação. Os outros são seitas. E se você for ver ao pé da letra, seita é a própria congregação. Porque eles têm a doutrina do homem lá, eles têm como se fosse uma divina revelação do próprio Deus falando. Sendo que a gente sabe que não é isso. Quantas e quantas vezes eu participei, eu assisti o culto lá buscando a Deus, e quando estava lá em cima do púlpito, eu só vi o homem, não via o Deus, sabe? E eles, da pregação de 30, 40 minutos de pregação, que era para ser uma bênção, a gente vai lá se alimentar das coisas celestiais, e a pessoa passava 20, 30 minutos falando só das outras igrejas. Eu tive o prazer de participar da inauguração de um tanque batismal numa igreja aqui. Você é o mais velho que tinha aqui em Brasília na época, o irmão Lourenço, que já dorme no Senhor.
Era para ser lindo. Tinha tanta gente de outras igrejas que achava aquilo lindo. Eu vi gente da congregação, gente da Assembleia, da Presbiteriana, gente da Batista, da Adventista lá, prestigiando aquele momento, um momento lindo. Era para ser o culto mais lindo que já teve aqui em Brasília. E, no entanto, o finado irmão Lourenço, de 1h30 de culto, ele passou 1h25 só falando mal das outras igrejas. Que você, pastor, é isso, você, pastor. E esqueceu de glorificar a Deus, a glória é de Deus, a gente está ali, o culto é para Deus. E, no entanto, 90% dos cultos da congregação é só para falar que os outros não prestam, que os outros estão errados. E a gente perde com isso. Só quem ganha com isso é o inimigo. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Cristo. Para que isso? O Salmo 146, lá, 143 fala, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 133. Como que a gente vai viver em união desse jeito? No céu não haverá religião nem religiosidade, só haverá adoração. Se eu não tenho uma palavra de conforto para falar a você, por que eu vou falar que o que tu está seguindo não é Deus? Que tu está numa doutrina errada? Não, só existe uma doutrina pura, santa e verdadeira. Ela se chama Bíblia Sagrada. Qualquer outra coisa, são dogmas humanos, onde cada um de cada denominação vai colocar o que acha que é certo, o que entendeu que é certo, sendo que muitos desses dogmas a gente vê que foi inspiração humana, de Deus não teve nada. Se eu creio que se o irmão Francisco estivesse vivo, hoje em dia, ele ia falar o que vocês fizeram da obra de Deus. Né? Já mudaram tantas coisas. O Franciscão, irmão Fábio, inclusive, ele não ficou na congregação. Eu acho que eles não sabem, eles não têm muita noção, mas ele fundou outra igreja e morreu na outra igreja. Tanto que na congregação não existe registro de funeral dele. Eles têm foto de viagem, eles têm tudo de viagem, mas de funeral ninguém sabe. Né? Sabemos que a Sociedade Bíblica é quem fez o funeral dele lá. Então, provavelmente, ele já via as coisas mudando aqui. As coisas andavam. A gente tem algumas cartas, irmão. Eu tenho algumas cartas no site meu, onde ele diz sobre os irmãos das outras igrejas. Ele falou: tenhamos a todos como irmãos em Cristo. Né? E fala mais algumas coisas. Então, essa não é a congregação do princípio, da sua origem. Essa carta, esse tópico veio só reforçar um pensamento que eles já tinham. Porque o Franciscão faleceu lá para 1947, 48. Né? Então ali a cabeça já começou a ir mudando. Né? Aí esse tópico foi como se fosse uma assinatura deles. Falou assim: agora é assim que vai ser, só quem for da nossa igreja. Mas continua, irmão Fábio, por favor. Olha, eu já tive contatos com irmãos lá da Assembleia Cristiana, lá da Argentina. E lá eles têm comunhão com o pessoal da congregação, só que o Braz aqui não aceita. Tanto é que corrige, põe o pessoal lá no castigo, põe no banco, quando sabe que eles vão na Assembleia Cristã Argentina e não na Congregação Cristã Argentina. E não admitem as irmãs tocarem. Lá elas tocam, lá eles têm comunhão, eles participam, eles podem visitar outras igrejas. Eu me lembro que quando eu ainda frequentava a congregação aqui, o que me deixou mais triste foi que no período que eu mais precisava, eu não tive uma visita, quase 4 anos da congregação, eu nunca tive uma visita dos membros da congregação. A minha esposa cansou de jogar na minha cara, falava: cadê o pessoal da graça? Não é a graça de Deus? Cadê? Nunca vieram te visitar. E, no entanto, vinha pessoal da Assembleia, da Adventista, da Batista, da Universal, e fazia visita para mim 1, 2, 3 vezes por semana, e nunca pregaram placa de igreja, nunca pregaram para mim ir na igreja dele, sempre falava do amor de Jesus Cristo. Né? Hoje eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, é diferente, é difícil para mim, por quê? Porque quem conheceu a congregação, se acostumou com a liturgia da congregação, é quase que impossível você se acostumar com outros. Mas eu estou lá não por mim. Hoje mesmo eu ainda comentei com a minha esposa. Estou lá porque Deus mandou eu estar lá. O porquê eu não sei. Porque talvez seja até para trabalhar na minha família, que é da congregação. Muitas coisas eles já mudaram de ideia por causa de mim.
porque eu pedi confirmação de Deus várias vezes para mim me batizar na congregação, Deus nunca confirmou. Pedi para confirmar em outras igrejas que eu fui, em várias outras ministérios da própria Assembleia de Deus, Deus nunca confirmou. E nenhuma, bem pequenininha, com poucos membros, eu fiz 3 provas com Deus e o Senhor confirmou e falou, é aqui que tu vai ficar. E muitas coisas, hoje em dia, a minha mãe, minha irmã, meus irmãos, cunhados, eles já mudaram a opinião em relação às outras igrejas. Hoje em dia eles já aceitam que Deus está nas outras igrejas também, que não é só mais a congregação, que a graça de Deus não é a congregação. A congregação é mais um instrumento que Deus usa para falar com o homem aqui na terra. É mais um templo. Hoje em dia, eu vejo que através do meu testemunho e do testemunho da minha esposa, eles veem que Deus é na nossa vida. Que Deus, ele opera não em templos feitos por mãos de homem, mas no templo que ele mesmo construiu, que somos nós. E nós estamos aí para fazer a vontade dele, que placa de igreja, isso é só razão social, tudo isso vai ficar. E Deus tem que salvar as pessoas. Através de Jesus. E como é que a gente vai alcançar essas pessoas? Muitas vezes a pessoa não tem acesso à congregação cristã, ela vai deixar de ir para o céu por causa disso? Não, tem uma assembleia, tem uma presbiteriana, tem uma universal. Ah, tem, todas elas têm. Se a gente for homem, a gente vai ver só erros. Mas se a gente olhar para Jesus Cristo, a gente vai encontrar Jesus. É verdade, viu, irmão? É verdade, eu concordo. O irmão tá me ouvindo, irmão Fábio? Deu um break. Ah, tá bom. E isso aí, irmão, uma análise minha, eu penso assim, que a congregação ela é muito rígida para poder manter, no caso, um padrão antigo, ou seja, nos seus marcos. Eles fazem muita força para não mudar. E eu acho que isso acabou sendo até, de certa forma, um prejuízo para eles. Por quê? Porque na época em que ela foi fundada no Brasil, e até os meados de 40, 50, o Brasil em si, o nosso país, era a maioria analfabeto. Gente analfabeta. Né? Então, poucos sabiam ler. E eu acho que para evitar um problema maior, porque alguns que não sabiam ler, começavam a ler a Bíblia, ia fazer pergunta lá para o irmão que estava lá na frente, acho que aquilo causava mais confusão do que no caso, edificação. Porque um não sabia ler, o outro sabia ler menos ainda. Ia lá, então acho que criou aquele jargão para ninguém ler, para assim, ó, a letra mata e o espírito vivifica, porque eles pregam isso lá. Entendeu? A letra mata a lei. Mas essa letra mata que eles dizem é a leitura da Bíblia, isso não pode. Não é. Só que os anos veio se passando, irmão, e continuou dessa forma. O principal agravante lá é a falta de conhecimento bíblico. Porque se tivesse com conhecimento da palavra de Deus, iam errar menos, porque está escrito na Bíblia. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então não tem condição. Agora eu quero ver, eu vou te falar umas coisas que acontecem. Eles precisam achar detalhes e marcas para poder dizer que eles são os certos e os demais é errado. Eles precisam achar alguma marca. Aí eles lê, no caso eu vou dar um exemplo, aí eles lê lá Efésios, que fala que há um só batismo. Ah, então esse batismo tem que ser o nosso. Mas por que tem que ser o nosso? É porque a gente fala, irmão, eu te batizo. Então é Deus quem está batizando, porque eu não falei eu. Mas as outras igrejas falam eu. Irmão, isso é um erro de gramática, não é nem espiritualidade, isso é erro de português tão terrível, porque nas duas frases, irmão, é a mesma coisa. Um está o sujeito oculto e o outro sujeito está exposto. Oculto porque eu não falei quem é, mas eu falei que sou eu. Te batizo, é eu que estou batizando. E o outro fala, eu te batizo. Né? Mas mesmo assim, irmão, o batismo das águas, segundo a Bíblia, é um serviço do homem. Está escrito. É um trabalho que Deus deu para o homem fazer. O Senhor Jesus, ele deu uma ordem. Ele falou assim, ide e batizai. Então ele mandou um trabalho. Ele falou para os discípulos. Ele não falou, ide e meu pai vai batizar.
Não falou isso daí, não existe. Agora, quando a Bíblia fala que há um só batismo, a gente não pode pegar um só batismo e tirar essa palavrinha do texto e falar, é nossa essa palavra. Tem que ler todo o contexto, para nós poder entender. E lá, irmão, ele está falando de... ele menciona 3 coisas espirituais. Uma só fé. Alguém vê a fé? Ninguém vê a fé. Um só Deus. Alguém vê Deus? Não vê Deus. Um só batismo. Então, por que se está falando de 2 coisas espirituais, por que essa aqui é material? Não, irmão. Ele está falando de 3 coisas espirituais. Uma só fé espiritual, um só Deus espiritual e um só batismo, que é o do Espírito Santo. Ali está falando sobre o batismo do Espírito Santo. Não importa a igreja onde você está. Só tem um batismo no Espírito Santo. Não existe outro Espírito que batiza. Então, não importa onde você estiver, se Deus te der o batismo do Espírito Santo, está dado. Só Jesus e só Deus dá o batismo do Espírito Santo. Isso aí não é uma glória que o homem vai falar, eu vi primeiro, igual criança, né? Eu li primeiro isso na Bíblia, é meu. Não existe, irmão. Isso tudo é por falta de conhecimento. Outro detalhe, irmão, e são vários, irmão. Então isso a gente já derrubou deles. De falar assim, não, é porque a gente faz assim, a gente faz o mais certo. Acabou, caiu por terra. Né? Outra coisa que é um absurdo, que eu já comentei agora no começo, eles falam que na outra igreja o pão é amanhecido e na nossa o pão é fresquinho, só porque o homem não leva nada preparado e vai pregar. Mas quem disse que o pastor fiel a Deus, temente a Deus, que preparou a palavra antes, não foi Deus que revelou para ele aquilo lá que vai ser pregado antes? Quem falou? Se eu já vi irmãos da congregação do Senhor dizendo que Deus revelou a palavra para ele 1 semana antes, 2 semanas antes. Quem falou que não foi Deus? A gente não pode dizer, irmão, o Espírito Santo trabalha da forma que ele quer. Ninguém pode dizer, eu posso preparar um esboço e aquele esboço está sendo guiado por Deus. Quem vai trabalhar com a palavra é Deus, irmão. Agora, eles vão lá para a tribuna, que eu acho isso erradíssimo. Não lê nada, não busca conhecimento e acha que Deus vai dar tudo na cabeça dele e ele vai falar. Mas não é assim, irmão. Uma coisa, detalhe, irmão. Um detalhe muito importante o que eu vou falar agora. Profecia não é palavra, não é dom de palavra. Na Bíblia está falando que só tem 2 tipos de dom de palavra: com ciência e com sabedoria. Falar do que vai ser do seu dia amanhã, falar do seu passado, isso é profecia. Profecia não é dom de palavra de Deus. Não é dom de palavra. Então a gente tem que entender isso daí. E a gente entendendo faz a gente humilde e faz com que a gente não julgue ninguém. Porque tem mais dom de palavra, ou seja, tem mais explanação de palavra em outras igrejas do que na nossa. A nossa não tem, irmão. O homem sobe lá, irmão. Ele lê um capítulo. Quantas vezes, irmão Fábio, o irmão não entrou na igreja, o irmão leu, vamos supor, Moisés, e não falou nada de Moisés. Palavra inteirinha. Ele não explanou a palavra, irmão. Não explanou. Não teve palavra aquele dia. Teve profecias. Profecias, que é diferente. Né? Então, coisas que às vezes a gente julga eles e não sabe, irmão, que é a gente que está errando. Que nem o irmão Fábio comentou, que julgam as outras igrejas de seita. De seitar. Se soubesse o que era a palavra seitário, eles não chamavam ninguém de seitário, que eles iam se achar culpado. Primeira coisa, eu não vou entrar nem na parte da palavra, da origem da palavra na parte histórica. Eu vou falar dentro da Bíblia, do que está dentro da Bíblia. Seita significa, e eu já vou falar por quê, e aonde que é. Seita significa grupo de pessoa que se autodenomina únicos, exclusivos e donos da verdade. Isso é uma seita. É uma pessoa que acha que só eles são os melhores. Aonde que está isso na Bíblia?
havia duas seitas na Bíblia: fariseus e saduceus. Os fariseus diziam: nós é que estamos certos, nós é que somos os donos da verdade. E os saduceus falavam a mesma coisa: nós é que estamos. Aí surgiu a terceira seita, que era dos nazarenos. O cristianismo num todo, ajuntando todas as igrejas, é uma seita. Num todo. Por quê? Seita é aquele grupo de pessoas que falam: nós estamos com a verdade. Nós estamos, irmão. A gente evangeliza Jesus Cristo. Nós estamos com a verdade. Se não for por ele, ninguém se salva. Então, dizer, irmão, que eles são seita, por quê? Aí eles fazem até uma chacota. Ah, é porque aceita tudo. Oh, isso é chacota. Chacota. Isso é pecado na palavra. Isso é chocarrice. Não pode fazer isso daí, né? Então, a gente não pode classificar as pessoas de uma palavra, de uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe o que é, né? Então, falar, eles são sectários. Peraí, amigo, você sabe o que é sectário? Você nem, eu falei isso para minha avó, ela ficou assustada e parou de falar. Falei assim: vó, você sabe o que é sectário? Eu não sei. Sectário é um grupo de pessoas que se julga únicos, exclusivos e donos da verdade. Conhece algum grupo desse jeito? Ela ficou assustada, né? Ela ficou assustada, né? Que somos nós, irmãos. Infelizmente, o nosso grupo às vezes acha que a gente é os melhores, que só a gente está certo, que nós vamos para o céu, todos os outros para o inferno. Isso não vem de Deus, irmão. Não vem de Deus. Deus mandou Jesus Cristo para evangelizar o Filho. Ou seja, se você crê no Senhor Jesus e entregar na mão dele a sua vida de todo o seu coração, jamais você vai se perder. Jamais. Escrito isso na Bíblia. Em outro lugar fala: bem-aventurado é aquele quando eu vier encontrar fé. Encontrar fé, o que ele está querendo dizer? Encontrá-lo me esperando. Que a gente só pode esperar o Senhor por fé, né? Então não importa, irmão, né? Tem erros em todas as igrejas? É lógico que tem. A igreja perfeita, ela está dormindo no Senhor. Lá já está separado o joio do trigo. Aqui não. Aqui sempre vai ter. Só que, como eu disse no começo, tem erro doméstico, agora tem erro que a gente fica atacando pedra no vizinho. Aí é grave, né, irmão? A gente não pode, né? Então, esse ensinamento é como eu vejo como uma pedra que a gente taca no vizinho, irmão. E a gente tem que parar de tacar essa pedra. Tá aí o irmão Fábio, acabou de comentar. Tem uma cara serva de Deus em casa, uma irmã em Cristo, e simplesmente ela é ignorada só porque não frequenta a mesma denominação. Não tem cabimento, né, irmão? O Senhor falou que o joio e o trigo vai ser reconhecido pelo fruto, não é pela denominação, é pelo fruto. Se a pessoa é direita, é digna, se guarda a palavra de Deus ou não. Ah, mas lá dá dízimo, lá dá não sei o que. Não interessa, irmão. É que nem eu falei agora, todas as igrejas têm os seus erros e têm os seus pontos positivos. Lá dá dízimo, nós damos coleta, é a mesma coisa. Só que lá ele tem um valor estipulado, no nosso não. Mas tanto nós como eles damos de coração, irmão. É isso que agrada a Deus, né? Mas o pastor pede. Tem pastor que pede porque ele aprendeu que tem que pedir. Ele está servindo a Deus, ele é sincero. Mas tem aquele que está roubando. Vai dar conta para Deus. Mas Deus não vai cobrar da ovelha. A ovelha está dando com prazer, está dando na obra. Vai embora para casa de consciência limpa e tranquila. É quem recebe com a maldade que vai embora com a mente contaminada que Deus vai pedir conta, né? Só tem um detalhe, irmão. A nossa religiosidade, ela tem que gerar duas coisas de nós: mão limpa e coração puro. Só isso que Deus quer de nós, né? Não importa se você dá dízimo, tridízimo, se você vai embora para sua casa se sentindo em paz com Deus, irmão, com as mãos limpas e o coração puro, se um carro te pegar no caminho, você está salvo na glória de Deus. É só isso que importa para Deus, né? Deus só quer que a gente creia no Filho, irmão, de alma, né? E ninguém consegue crer nele, irmão, e continuar do jeito que está.
todos que são transformados, é óbvio que Cristo apareceu na vida dele. Tem muitos irmãos na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, que tá na cara de todo mundo. Deus transformou a vida da pessoa. É Deus que transformou, irmão. Nós não podemos julgar essas pessoas. A gente não pode, irmão. A gente está julgando a própria obra de Deus. Obra de Deus. Mais uma vez eu vou falar. Não é a denominação. Nós somos as obras de Deus. A obra que Ele fez na nossa vida. Obra de conversão. Obra de limpeza. Se eu for falar aqui de mim, Deus me limpou, irmão. Um punhado de coisa. Antes de eu ser crente. Nasci num lar cristão, mas eu fui para o mundo. Quando Deus me chamou, que eu me batizei, antes dele me chamar, me tirou um monte de vício. Eu sinto o Senhor na minha vida. Eu sinto, irmão. Ele me chamou, Ele me depositou prazer em ler a Bíblia, a palavra. Eu amo a palavra de Deus, irmão. Eu amo. A pessoa pode bater no meu rosto, irmão, eu fico em paz. Mas se mexer na palavra de Deus, eu acho que eu saio até do sério. Porque eu amo, irmão. Eu sou devoto à palavra de Deus. Porque ela transformou minha vida. Ela me deu uma vida grave, né? Forte, sincera na presença de Deus. E eu tenho plena certeza absoluta, irmão, que eu estou no caminho da salvação. Né? Estou no caminho da salvação. Né? Então eu creio que em outras igrejas eu não sou o único. Tem gente igual a mim lá. Nessa mesma certeza, nessa mesma fé. E quem somos nós para ir lá a inquietá-los? Eu não sei se o irmão Fábio lembra, tem alguma parte da Bíblia que fala sobre isso, né? Alguém queria colocar uma doutrina lá nova, aí um apóstolo escreveu, não inquietai-vos, né? Deixai-os, né? É mais ou menos assim, eu não me lembro onde está escrito. E é mais ou menos o dia de hoje, irmão. Né? A gente vai lá incomodar o povo das outras igrejas, ei, você tem que vir para mim, senão você não vai se salvar. Eu fico até com vergonha disso, irmão. E outra. Hoje em dia, graças a Deus, já mudou bastante. Mas assim, quando eu me casei, há 21 anos atrás, a minha mãe não foi no meu casamento porque nem eu nem minha esposa era da congregação. Ela perguntou para o senhor falou, não, a senhora não pode não, eles não são da graça, não, a senhora não pode não. Ela não foi no meu casamento. A minha esposa pegou tanta raiva da congregação, não das pessoas, da congregação, por causa desse fanatismo dele, esse farisaísmo deles aí. Tanto é que quando surgiu o ministério de Jandira, que eu falei para ela, olha, se tivesse uma aqui em Brasília, aqui perto da gente, eu ia para lá. Aí ela tem tanta raiva que ela falou, olha, tu vai sozinho que eu não quero saber de congregação não. Eu falei, não, essa é diferente, essa prega Bíblia, essa não faz acepção de pessoas não. Aí ela falou, olha, só vendo, só indo lá para ver, porque tantas vezes já falaram que eu não sou crente, que eu não sirvo a Deus, que eu não sou filha de Deus, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu falei, não, fique em paz, minha amiga. Aquele que começou boa obra, ele é fiel para cumprir. A gente tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque, graças a Deus, eu tenho conseguido mostrar para os meus irmãos que Deus não está só dentro da congregação, não. Onde se reúne 2 ou 3 ali, e vou até mais longe, onde se reúne só um, que quando ele invoca a presença de Deus, ele já não está mais sozinho, está ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Nós temos que ter essa convicção de que a gente tem que buscar a Deus na pessoa de Jesus Cristo, não é em placa de igreja. Mas, é verdade. Graças ao bom Deus. Que hoje mesmo eu comentei para ela, eu falei, olha, é muito difícil para mim, muito difícil, estar dentro da Assembleia, por eu ter conhecido a primeira igreja que eu frequentei assiduamente, porque eu nasci na igreja católica, só que eu era criança, para mim era tudo festa. Né? Mas depois de me tornar adulta, a igreja que eu conheci foi a congregação. Então, até a própria liturgia é diferente. É muito difícil. Estou lá porque Deus mandou eu estar lá. Mas, aqui em Brasília, em todo o Distrito Federal, só tem uma casa de oração do Ministério de Jandira. E fica muito distante daqui. Aí eu falei para ela, se tivesse uma aqui na nossa cidade, aqui no nosso bairro, eu com certeza iria para lá. Aí ela falou, olha, se é difícil para tu, eu tenho certeza que ia ser difícil para mim. Aí eu falei para ela, com certeza. Aí você ia sentir na pele o que eu sinto. Por quê? Porque a liturgia é diferente, o modo de tudo.
Não digo a interpretação da Bíblia, isso não, porque quem nos inspira é o Espírito Santo. Ele tem que nos dar a guia para a gente ter a correta interpretação. Mas o fato que nem... E isso hoje em dia ela já concorda comigo. Homens de um lado, mulheres de outro, tem que ser separada, porque ali você está para louvar a Deus. O que eles alegam é, não, pô, se é a casa de Deus, vem a família, tem que ficar separada, a família tem que estar unida. Só que ali, a nossa família é uma só, é todo mundo. Então, homem tem Glória a que ser Deus, homem, verdade. porque muitas vezes a gente vê o cara lá ficar abraçado com a esposa, agarrado assim, como se estivesse com medo dela sair, correr para o braço de outro. E não é assim. Ali a gente está para cultuar a Deus. Então esquece o teu lado homem, ali tu está o lado servo. Ali você tem que glorificar e enaltecer o nome de Deus. Aí hoje ela já concorda. Não, antigamente a Assembleia era assim. Eu não conhecia a Assembleia na época que era. E hoje mesmo ela também vê isso. As vestes das mulheres já mudaram, já aceita brinco, já aceita calça, já aceita isso. Né? Ao invés de a gente levar a igreja para o mundo, para ir lá e catequizar as pessoas, ensinar o evangelho da graça, está ao contrário. O mundo está vindo para dentro da igreja. E os poucos crentes que ainda resistem são taxados. Ah, você é careta, você é antiquado. A palavra de Deus não mudou, não. O pessoal tem a mania de falar que a palavra de Deus se renova. Não, ela não se renova, não. Ela é a mesma. Ela nos renova. Nós Verdade, somos renovados pela palavra de Deus todos os dias. Né? Então a gente tem que estar orando e pedindo a Deus. O Senhor dá graça. Dá graça. Porque se não for a sua graça, a gente não consegue, não. É verdade, irmão, eu concordo. Deixa eu só ler aqui, irmão Fábio, para o irmão ver. Eu separei alguns trechos da conversa que eu tive com o irmãozinho lá, que eu chamei ele até de Beato, né, porque ele é bem fervoroso. Eu separei algumas falas dele mesmo. Agora o irmão observa como uma pessoa confia mais na denominação, né, do que propriamente na graça de Deus, porque talvez ela nem tenha noção do que é a graça de Deus. Ele escreveu algumas coisas assim, ó. Doutrina da graça que se cumpre unicamente na congregação cristã no Brasil e nas que em outras nações estiverem ligadas à mesma fé e doutrina. Em outro ponto fala que quem do nosso meio se envolveu ou já se envolveu com estas iniquidades do mundo dito gospel evangélico não se firma na verdade. Outra parte. Fora isso, todos os demais movimentos e agremiações é tudo prevaricação e iniquidade. Ou seja, todas as demais igrejas é tudo prevaricação e iniquidade. Em outra parte, todas, sem exceção, que estiverem fora da doutrina da obra de Deus, não são meus irmãos. Outra parte, quando você afirma, aí é ele me respondendo, né? Quando ele me respondeu, quando você afirma que a obra de Deus é mais uma denominação comum, como qualquer uma, tirando os seus méritos da mais alta revelação divina e o cumprimento da sua graça, você foi longe demais na sua loucura e nem sabe da tua blasfêmia. Certamente uma sabedoria terrena e diabólica. Olha, o homem me chamou de diabólico porque eu falei... no caso eu falei para ele, a congregação é uma denominação comum como as outras. Ele falou que eu tirei o mérito da mais alta revelação divina e o cumprimento da sua graça. Então para ele, a congregação é o cumprimento da graça. Irmão, olha a gravidade, está colocando ela no lugar de Jesus Cristo. Aí fica difícil. Então, irmão, para você ver como o grau da pessoa, no caso, entendimento, ela está. Eu perguntei pro irmão, e antes de 1910, como é que fazia? O povo tudinho vai pro inferno? Aí um certo irmão pegou e falou, não, aí é só a misericórdia de Deus, porque a graça só veio nessa época. Aí o que é isso, meu amigo? E de Jesus até 1910? É um absurdo isso, né? Fala que muitas vezes quem não conhece a congregação pega e fala, não, você está mentindo. É mesmo. Fala, é verdade, acredito. Agora, vai achar que
A salvação começou agora em 1910 em diante. Não tem cabimento isso daí. Quanta gente deu a vida na fogueira, irmão, para não negar o nome do Senhor. Quanta gente não arrancaram a cabeça, famílias. E por que será que eles fizeram aquilo? Eles fizeram aquilo porque tinha certeza da salvação, irmão. Eram gente que eram obras de Deus, eram conversão de Deus. Não tem como. O Martinho Lutero, aquilo foi uma ferramenta na mão de Deus, porque se não fosse, se Deus não tivesse usado daquele homem, hoje nós não tinha Bíblia na mão. Como é que ia fazer? Então a gente tem que abrir a mente, irmão, para entender. Depois que Deus abriu minha mente, irmão, mas quando Deus me chamou na congregação, eu era terrível, irmão. Eu não podia ver um crente de outra igreja que o pau comia, a faísca subia. E aconteceu. Eu me comparo muito com o Saulo, irmão. Quando Deus me chamou, eu tava igual Saulo, defendendo de unha e dente no que eu cria. Depois que Deus abriu minha mente, irmão, aí eu passei a ser Paulo, irmão. Eu vi que a misericórdia é muito maior do que eu imaginava. A graça, o amor de Deus, irmão. Olha, eu cresci tanto, irmão, espiritualmente, em entendimento. Isso tudo, irmão, através da leitura bíblica. Todas as vezes que eu ia ler, irmão, dobrava o meu joelho antes. Todas. Não teve uma vez que eu não fiz isso. Dobrava o joelho, pedia para o Senhor me ensinar a vontade dele. E algumas vezes, irmão, eu sentia que tinha alguém comigo abrindo a Bíblia. Teve momento que parece que eu viajei no tempo e estava lá naquele lugar, ouvindo o barulho dos cavalos, no caso ali correndo. Eu senti que era o Senhor, parecia que ele estava me arrebatando e me levando lá. Eu lendo a Bíblia, eu chorava, eu ficava feliz em alguns momentos, eu ficava com medo, suspenso, né? Então, depois que Deus me deu a graça de... E até hoje eu examino ainda a palavra bastante, mas eu já cheguei a ler a Bíblia toda, e todas as vezes para mim foi uma maravilha, que eu sempre aprendi mais um pouco, né? Então, até o dia de hoje, irmão, a gente vê que a palavra de Deus é ela a nossa guia, irmão, de fé e conduta. Nós temos tudo que for fazer, tudo que for ensinar, tem que ser medida pela Bíblia. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, ninguém menos que Paulo, olha só, Paulo, hein? Um apóstolo e doutor na palavra. Ele estava pregando a palavra, e o que os bereanos estavam, no caso lá, fazendo? A Bíblia fala que eles estavam lendo e acompanhando para conferir se era assim mesmo como Paulo estava dizendo. Olha, irmão, para ver se era como Paulo estava dizendo. Então, hoje, irmão, infelizmente na congregação, o que o ancião falar, está falado. Ele é a voz de Deus. Ninguém abre a Bíblia, ninguém vai ver. Ninguém vai ver se o ensinamento que eles estão dando lá agora está de acordo com a palavra de Deus ou não. Porque uma coisa é certa, irmão. Se ensinar alguma coisa, se tiver fora da palavra, vai ferir, vai machucar. Tudo que é do homem machuca, irmão. Até quando o homem está bem intencionado. Ele não sabe o tamanho do estrago que isso vai causar. Aí, ó, o irmão é prova disso que o irmão acabou de falar. O irmão foi para a congregação e a divisão entrou na sua casa. E vocês são crentes. Não era para acontecer isso, né? Ó, teve uma certa feita que veio um irmão de fora aqui na congregação, que ele falava que percorreu o Brasil todinho, já tinha percorrido vários estados e cidades, e se vangloriando que tinha ido pregar numa Assembleia de Deus, e que o pessoal sempre chamava ele de volta porque nunca tinha visto a presença de Deus daquela forma. Aí ele começou a falar algumas coisas e eu anotando. Aí ele falando, olha, tudo que eu falo aqui está na Bíblia, porque Pedro, ele não era pastor não, ele era ancião e tinha o dom de pastor. Aí ele foi falando, não, anote isso, tá. Quando eu cheguei em casa eu fui procurar tudinho. Nada do que ele falou era bíblico, nada. Aí eu comecei a falar, não, tem algo errado, tem algo errado. Aí eu ia no batismo, pedia confirmação para Deus, Senhor, se é aqui que eu vou ficar, aconteça algo, me dá o sinal. E eu sempre pedi o sinal, porque todos os sinais que eu peço para Deus, eu só peço em pensamento. Eu nunca pronuncio nada, para o inimigo não vir me enganar. Eu sempre fui assim, e tudo Deus me dá sinal, graças a Deus. E nunca confirmou. Tanto é que quando foi para mim me batizar na Assembleia,
eu fiz prova com Deus 3 vezes e um dia antes, já acabando o culto, eu falei em pensamento, Senhor, o culto acabou. Mas se é aqui mesmo, não é querendo ser teimoso não, Senhor. Fala, põe na boca do teu servo lá do meu batismo. Aí o pastor já tinha falado, olha, o culto está encerrado, mas antes quero avisar para todo mundo que amanhã é o batismo do irmão Fábio. Aí eu fui lá na frente e falei, ó, eu fiz prova com Deus de novo, se você não tivesse falado, eu não ia batizar. Aí ele falou, porque é aqui que você vai, porque não é a tua vontade nem a minha, é a de Deus que tem que ser feita. E eu falei, amém. Né? Então, a gente tem que estar sempre ligado no trono da graça, a gente tem que estar com intimidade com o Espírito Santo, a gente tem que estar sensível à voz dele. Né? Mas para a gente estar sensível à voz dele, para a gente escutar, para a gente ter intimidade com ele, a gente tem que estar com a vida no altar, coisa que não é pregado lá na congregação. Eles pensam que obedecendo tudo que o pregador fala ali, o cooperador, o ancião, fala ali, é verdade, eles têm como verdadeiro e não é. Tem vezes que o pregador sobe ali com a bagagem, tá tão carregada aquele dia, que a espiritualidade dele muitas vezes está lá embaixo. Ele está precisando receber uma palavra e, que nem eu presenciei várias vezes, o irmão lá passando por uma prova, ele não tinha condição nenhuma de atender o culto e era obrigado a atender. Aí, por isso que o pessoal, os visitantes sempre falam, a congregação é a pregação de salmos. Ou igreja que gosta de pregar salmo, é Salmo 23, é Salmo 43, é Salmo 60, é Salmo 90. E sempre por certo tem alguém aqui, oxalá aconteceu isso. Meu amigo, Deus não é Deus de confusão. Se tem alguém, ele aponta quem é, ele fala qual é o problema. Não é alguém que chegou aqui procurando isso, não. Chegou. Deus afirma, é sim, sim, não, não. A própria Bíblia fala que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Deus não é Deus de confusão. Se você está lá atrás da palavra, a palavra vai para todos, vai para todos. Mas a tua necessidade é tu. O Senhor vai falar contigo. É algo que só tu e ele sabe. Ele não deixa ninguém em dúvida, não. E lá é tudo muito subjetivo. Sabe? É que nem o irmão falou, de palavra em si, muitas vezes não tem nada. É profecia, 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 profecia. Que eu vou virar teu cativeiro, que o que está embaixo vai ficar em cima, que Deus não te quer por causa, que é por causa. Isso já são jargões. E pregação da palavra que é bom é nada. O que alimenta a gente é a palavra. O que vai nos levar para o céu é a palavra. Lá não tem escola bíblica e eles condenam, eles falam que não há necessidade porque Deus revela. Deus revela. Ele pode revelar sim. Eu creio que Deus revela a palavra. Tanto é que pela misericórdia de Deus, muitas vezes eu prego a palavra de Deus também, e eu leio, eu gosto, eu sou igual o irmão Josafá, eu leio bastante, eu tenho muitas Bíblias de várias versões, Bíblias de estudo, bastante, mas não com interesse, eu quero ter o conhecimento. Mas Deus, eu peço para Deus, Deus me dá sabedoria, que eu diminua e tu cresça, que não saia uma palavra de homem, que saia a palavra do Espírito Santo aqui. Que nem, dando um exemplo, Deus me revelou, eu lendo a Bíblia aqui em casa, há 3 semanas atrás, a minha esposa entrou no quarto e eu estava chorando. Ela, o que foi? Eu falei, olha, essa vai ser a palavra mais dura que eu vou pregar. Eu não sei quando nem onde eu vou pregar. Ela, por quê? Eu falei, não vou falar não, que Deus é que sabe das coisas. Que era uma palavra de correção. E aí, na sexta-feira da semana passada, eu fui visitar uma igreja, uma Assembleia de Deus de um outro ministério, de um colega nosso, um amigo nosso. Aí quando chegou lá, ele não estava, o sogro dele que estava atendendo o culto. Aí a nora dele sempre brinca, me chama de pastor. E aí, pastor Fábio? Eu não sou pastor não, eu sou o menor das ovelhinhas e não tenho intenção nenhuma de ser, só se for da vontade de Deus. Aí ele falou, não, meu amigo, recebe, porque se Deus falou que tu vai ser, não tem como tu correr. Eu amém. Seja feita a vontade dele. Aí passou uns 10 minutos, ele foi lá no banco onde eu estava, aí falou, irmão, o irmão traz uma palavra? Eu falei, trago, se for da vontade de Deus eu trago. Aí eu comecei a olhar a Bíblia, eu ia falar uma outra palavra, porque aquela era muito pesada, era uma correção muito forte. E eu penso o seguinte, quem tem que exortar a igreja, apareceu a barata. Primeira vez que a barata pulou em mim. Mas já foi, morreu.
Pode falar, irmão. Aí eu procurando uma palavra mais amena, porque eu penso, quem tem que exortar a igreja é o pastor local da igreja, o dirigente local. É. Aí eu pedi um sinal para Deus. Senhor, se é essa palavra, se é aqui, aquela palavra que tu me revelou lá em casa 2 semanas atrás, me dá um sinal. Aí o pastor lá, que estava atendendo o culto, pegou e falou, ó, hoje é um culto de libertação. Aí Deus botou no meu coração, libertar pela palavra. Aí foi cacetada, cajadada na cabeça de todo mundo, dos membros que falam mal dos ministérios, dos membros que só são crentes dentro da igreja, mas fora não é. Aí Deus falava, você tem que ser cristão, não é crente não. Você critica tudo, mas você não se dispõe para a obra. E a igreja recebeu, e eu, aleluia, glórias a Deus. Mas se eu não conhecesse a palavra, como que eu ia pregar a palavra? Eu tenho que conhecer, eu tenho que ler as escrituras. Eu não tenho que falar da letra, só da letra. Eu peço para Deus, Senhor, põe, dá o direcionamento. Tu sabe o que a tua igreja precisa. Tu sabe o que cada um aqui necessita. Eu tenho que saber da palavra. Mas quem dá a direção é o Espírito Santo. E a igreja recebeu, o pastor recebeu, as irmãs receberam e falou, olha, foi Deus que te mandou aqui. Porque quando eu vi o teu carro, o Senhor falou para mim que você que ia pregar. Aí teve outra irmã que falou, olha, irmão, a gente estava vindo para cá, quando você passou com o carro, o meu sobrinho pegou e falou bem assim, ó, mãe, tia, esse irmão que vai pregar. Ela falou, como é que você sabe? Porque Deus falou que é ele que vai pregar. Eu, aleluia. Então, as coisas de Deus, Deus dá o direcionamento certo. Não precisa a gente ir atrás. Ele é que direciona tudo. E é tudo para a honra e glória do nome dele. Né? E aí, muitas vezes, quem nunca foi em outra igreja, quem estava dentro da congregação, fala, não, está errado, aí foi o homem, aí de Deus não tem nada que Deus revela. Você estudou, ou já entregou o pão frio dormido. Não. Tanto é que eu ainda comentei com a minha esposa, se eu quisesse falar o que eu queria mesmo, não saía nada. A igreja não recebia, mas como foi Deus quem mandou, ele botou as palavras certinhas, a igreja recebeu, saiu alimentada, eu saí alimentado, e o nome de Deus foi glorificado. Glória a Deus. Eu creio. É só voltando também ao assunto, que eu me lembrei de uma coisa. Às vezes a gente pensa assim, né, irmão? Mas esse tópico de ensinamento é de 1961. Esse tópico não. Continua vigente até o dia de hoje. Por quê? Nesses últimos tempos, quando apareceu a congregação de Jandira e as outras igrejas, eles passaram a circular, reforçando esse tópico de 61. O que falou nessa circular? Nessa circular, falou que... Rapaz, a baratinha aqui tá terrível. Falou que todos aqueles que deixam a congregação cristã no Brasil, todos os que deixam ela, é considerado apóstata da fé e rebelde. Não, isso é um título. Eu estava lá na congregação quando eu escutei isso aí várias vezes, falando que era para ir tomar cuidado, que onde tivesse escrito não necessariamente era uma igreja membro. E eram de nós, mas não pertenciam a nós, estavam conosco, mas não eram nossos. Tinham um apostatado da fé. Sim, me perdoa, só caiu um pouco, caiu a linha, mas já voltou. O irmão falou que eram de nós, mas, aliás... Estavam entre nós, mas não eram de nós. Apostataram da fé. Porque a graça que Deus revelou a nós, eles não aceitaram, saíram. Eu escutei isso várias vezes. Em 2010 eu escutei isso demais. Em 2011, 2012, 2013. Isso é um absurdo, né, irmão? Apostatar, se falou que apostatou da congregação, tudo bem. Saiu da congregação. Mas apostatar da fé que não crê mais em Deus. Apostatar da fé é voltar para o velho homem. É voltar para o velho costume, é abandonar Cristo, abandonar a sua graça, abandonar a salvação. Isso é apostatar da fé. E rebelde. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso aí. Rebelde, irmão. Rebelde é quem fica lá dentro combatendo contra eles. Agora, se você quer ver um exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa. Aí vem um mocinho em mim e fala assim para mim, Josafá, eu trabalhei aqui com você bastante tempo, mas eu estou querendo sair, Josafá. Eu estou querendo ir trabalhar lá na outra empresa. Né? Eu queria agradecer você e eu vim aqui pedir minha conta. O rapazinho está sendo rebelde?
Não está sendo rebelde, ele está indo embora em paz. É a mesma coisa, irmão. Sou livre. Se chegar o momento de falar, irmão, eu não quero mais ficar aqui, eu vou para outra igreja, eu estou sendo rebelde? Não. Estou sendo rebelde se eu ficar lá e não quiser obedecer as regras deles, as leis deles, os ensinamentos. Aí é um rebelde, né? Mas não quem saiu. Então, essa ideia de que saiu da congregação é rebelde é furada. Furada. Isso aí é uma... Eu não sei. Agora, tem dois motivos aí. Ou eles estão falando isso para pressionar o povo, para pôr medo no povo, um terrorismo ali para o povo não sair de lá, nem fazer visita, né? Ou eles estão, como é que fala? Ainda estão presos nessa ignorância de achar que ninguém mais vai para o céu, né? Só a congregação. Quando eu estava lá, quando eu frequentava lá, eu pedi para o meu irmão para que ele fizesse uma visita para mim. O que o irmão cooperador falou lá é: vamos orar a Deus. Se Deus mandar, a gente vai. Aí eu falei: não, Deus já mandou. Desde o início ele falou: vai visitar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Verdade, verdade. Vai a toda criatura. Mandou. E eu nunca recebi uma visita em 4 anos. Período que eu mais precisei. Período que eu estava desesperado. Não recebi nenhuma visita. Outra coisa. O pessoal das outras igrejas, tudo. E nunca pregaram a palavra. Olha que bonito. Não, mas o irmão lembrou bem uma coisa. Também tem esse negócio de se Deus mandar, se eu vou buscar para não existe. Isso já é um mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo, ele não vai falar para você não ir. Não existe isso daí. Se ele já falou para ir... O joelho no chão e falar: Senhor, os teus anjos nos acompanhem, o Espírito Santo esteja com a gente, nos protege, nos lê uma palavra de consolo para aqueles que estão precisando. Irmão Fábio, eu quero saudar aqui o irmão Wanderson, que está aqui conosco, né? A irmã Ivoneide, se quiserem falar alguma coisa, o irmão Anderson pode entrar, pode fazer seu comentário também. A irmã, no caso Ivoneide, se não tiver o microfone, pode escrever aqui do lado, ó. Escreve aqui do lado, aqui no inbox, que a gente lê o que vocês estão escrevendo, o seu comentário, ou pergunta, ou qualquer coisa, né? Mas se vocês sentirem de participar, tem toda a liberdade. Vocês vai até ajudar a gente, né? Então, irmão, tem vários detalhezinhos, né, que acabam somando tudo e causando um prejuízo muito grande, irmão. É uma divisão muito grande, né? A congregação é que nem o irmão falou, é verdade. Quem se acostumou lá não consegue, é muito difícil se acostumar em outra por causa da liturgia da igreja, né? Quem está na Assembleia de Deus e quer ir para Batista ou para qualquer outra, ele se acostuma fácil, porque nenhuma tem pastor, na outra também. Estou falando de título, né? Nenhuma tem coral, a outra também tem. Nenhuma tem isso. Então, a congregação não. Ela tem uma liturgia de culto muito diferenciada das outras. Bem diferenciada. Por isso a causa, né, de muita gente que errou o que pecou na congregação cristã no Brasil vai para o mundo, por dois detalhes. Primeiro, porque eles aprenderam que só lá salva. Então já começa por aí. Segundo, eles aprendem que se você está lá e pecar, você não tem mais chance, porque ele já começa que já tira a sua liberdade. Aí o camarada vai para o mundo acreditando que não tem mais chance, não tem mais esperança. Imagina o que vai ser a vida desse cara. Ele vai se enfiar no mundão, vai se prostituir, vai entrar nas drogas de vez, ele vai acabar com a vida dele, né? Então, são esses detalhes aí que às vezes pesa muito, né? Pesa até demais. Então, irmão, coisas que aos poucos precisava melhorar, né? A gente tinha que melhorar isso daí, né? Mas eu acredito que não vai. Possível, irmão. Porque a fé de muitos está baseada nesses ensinamentos, né? Nem eles vão aceitar. A membresia não aceita. Se um dia passar uma circular dizendo: irmãos, devemos aceitar todos os irmãos como irmãos em Cristo, não importa a denominação, né? A gente tem que ter comunhão com todos, né? Se um dia passar uma circular dessa, eles tiram o ancião de lá de cima no tapa, irmão.
Eles não aceitam. É a mesma coisa a Igreja Católica passar uma circular dizendo que não se deve adorar Maria mais. Não se deve mais fazer oração para ela. Não existe isso para eles lá. Se o Papa disser isso, eles arrancam ele e põem outro. Acabou. Fala, o Papa não doidou, gente. Vocês não ligam não, ele ficou doido. Vamos tirar ele, vamos pôr outro que tá bom na cabeça. Então lá também vai acontecer. Pode ser que aconteça a mesma coisa.